Legal, obrigado pela presença de vocês todos. Esse aqui é mais um webinar, um evento da FIA. A FIA é essa instituição importante na educação executiva do Brasil, tem mais de 40 anos aí formando grandes executivos e grandes profissionais que vão empreender seus projetos. Eu sou o Fernando Nascimento, além de professor da graduação e do mestrado da FIA, eu trabalho também no Progesa, que é um programa responsável pelos cursos aí na área de sustentabilidade e também na área de inovação e empreendedorismo. São cursos como MBAs, pós-graduações, cursos curtos. Vocês podem pegar mais informações no site da FIA e no site do Progesa, que é esse programa, um núcleo, né, um grupo de estudos avançados da FIA nessa área. E hoje a gente trouxe um convidado especial aqui, que a gente agradece aí por ter vindo, Marcelo Cosentino, que é VP de produtos da TOTVS, e a gente veio conversar um pouco sobre esse importante, né, esse importante momento que muitas empresas passam, que é essa dor do crescimento, né, o desafio que a gente tem do crescimento de empresas que crescem e, assim, aquela coisa que a gente chama de ambidestria organizacional, que é você preservar o seu legado, a sua história, e você conseguir ser inovador, você conseguir criar e manter uma cultura empreendedora por muito, muito tempo, né? E o Marcelo, que veio aqui contar um pouco essa história, vai falar bastante da TOTVS, né? Que é uma empresa aí que tem praticamente a mesma idade da FIA, né? Nasceu em 1983 e vem ao longo dos muitos anos aí mostrando como fazer isso com excelência, né? E se destacando no cenário nacional, claro, maior aqui no Brasil, mas também com destaque no cenário internacional. Então, por isso que a gente quis fazer essa conversa, porque o Marcelo ia ter muito para contar sobre isso. Marcelo, eu já vou passar a palavra para você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. Conta um pouco essa história, quais foram os desafios do crescimento, como é que a gente faz isso para ter ainda tantas soluções inovadoras, tantos produtos interessantes dentro dessa cultura empreendedora que a gente sabe que existe dentro da TOTVS, né? Muito aí pelo que vocês vêm fazendo ao longo desses anos. A gente queria te ouvir um pouquinho. Conta para a gente aí o que você pode trazer de inspiração para nós nessa noite aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Fernando. Boa noite, o pessoal que está conectado. Vou começar fazendo uns 15 minutos de um geral de como estamos, e conforme eu for falando, eu vou dando um pouco de contexto como nós chegamos onde estamos, porque eu acho que é importante e reforça bastante o tema de empreendedorismo dentro das empresas, né, que é algo fundamental que a gente não pode deixar de fazer, tá bom? Depois a ideia, se vocês quiserem mandando perguntas, o Fernando vai organizando e a gente pode fazer mais interativo, que é mais legal, né? Perfeito. Só então, Marcelo, falar, já que você tocou nas perguntas, tem o chat que eu vou acompanhar aqui, vocês podem fazer os comentários, mas tem também o Q&A, né? O Question and Answer, né? Que tem ali na janelinha do Zoom. Vocês podem colocar as questões, isso ajuda a gente a organizar para as respostas. Então, perguntas específicas, vocês podem colocar no Q&A, mas eu vou ficar de olho no chat. Estamos aqui numa conversa bem intimista, participem do papo com a gente. Marcelo, vai lá. Vamos lá. A TOTVS nasceu como uma empresa de RP, né? Software de gestão para as empresas. Lá em 83, foi evoluindo no caminho, e ao longo dos anos, a gente percebeu que somente o software de gestão não era suficiente. Então, a gente entrou numa jornada de segmentos estratégicos. O que é segmento estratégico? Além de você ter o seu software de gestão muito bem resolvido, a gente te ajuda, se você for uma universidade, a controlar todas as mensalidades, o calendário do professor, o salário do professor, a remuneração variável no professor, que às vezes tem número de aulas que ele dá, o professor tem onde apontar as notas, e a gente foi evoluindo isso para 12 segmentos. Tá? Então, vai desde a manufatura, a logística, serviços financeiros, área de serviços, varejo, indústria e assim por diante. Tá? E o que a gente viu ao longo dos anos? Né? Que para você manter uma empresa que tem aquela gana, aquela vontade de crescer, você precisa ter empregados e colaboradores, né, que, no fundo, têm a mesma visão que você. Porque uma empresa, ela depende muito do empreendedor até um determinado tamanho. Depois, a empresa precisa ter um time de gestão e um time junto com o empreendedor que permita que a empresa continue tomando proveito das oportunidades que vão aparecendo.
Nisso, o Brasil é impagável. O Brasil é grande, o Brasil tem mercado endereçável grande, os estados são ricos, tudo isso é muito positivo quando você compara alguns outros lugares, que às vezes você tem que criar uma empresa já pensando em, eu tenho que ser global desde o início. Não, o Brasil dá essa opção. Ao mesmo tempo que dá essa opção, tem o desafio de você conseguir endereçar tudo isso. Tá? Então, o que a gente chegou hoje? Né? A TOTVS é uma empresa de 70 mil clientes, espalhados em mais de 40 países, tá bom? E a gente enxergou nos últimos anos que a gente precisava criar novas oportunidades, tá? E esse, para mim, aqui é o mais importante. A gente estava muito bem em gestão, nada a reclamar. A gente é líder no Brasil, líder na América Latina, tem um crescimento bacana, tem bastante mercado endereçável, mas a gente começou a fazer uma pergunta: o que mais a gente tem que fazer, né? Para imaginar não a empresa nos próximos 5 anos, mas os próximos 10, 15 anos de empresa, como é que a gente dá? A gente chegou à conclusão que a gente precisava passar a entender novas dimensões, e dimensões são novos negócios para a gente. Então, a gente começou uma iniciativa importante de softwares que te ajudam a vender mais, até tua performance melhor, que é o que a gente chama de business performance, e a integração de serviços financeiros no seu software de gestão. Por que isso? Para garantir que os nossos clientes consigam ter a sua gestão muito bem feita, ter softwares que ajudam a vender mais, a ser mais competitivo no mercado e, quando precisar de serviços financeiros, estar diretamente conectado no RP, justamente para o cliente ter taxas melhores, condições de pagamento melhor, risco mensurado de modo correto pelas instituições e assim por diante, tá bom? Como é que a gente fez isso? Como é que é a cultura da empresa, né? A gente não pode imaginar que, se a gente ter a brilhante ideia, a gente fica na Zona Norte de São Paulo, tá bom? A sede é aqui em São Paulo, que a gente não pode imaginar que meia dúzia de pessoas vão decidir tudo. A gente tem que ter colaboradores espalhados por todo o Brasil, que todo dia, quando tomem uma decisão, tenham um cliente muito focado como o principal impactado da decisão, e principalmente a gente tem uma cultura empresarial que reconhece e estimula as pessoas a serem inovadoras, a proporem ideias. Por quê? Quem está no dia a dia da operação sabe muito mais do que dói ou que não deixa de doer nos clientes, do que das pessoas que estão na matriz. Tá? E o input dessas pessoas é fundamental. Tá? E essas pessoas, na jornada, têm que estar preparadas para conseguir fazer que a companhia escute e chegar de modo estruturado. Não adianta fazer conversa de bar, que às vezes nem sempre conversa de bar funciona conforme as empresas vão crescendo. Porque quanto mais você cresce, mais importante é você ter bons processos muito bem estruturados, justamente para sustentar um crescimento, porque senão você cresce gasta 0,90 de estrutura de custos administrativos. Não faz sentido. Você tem que estar bem estruturado para você poder ir gerando um círculo, um círculo mais positivo. Tá? E como é que a gente enxergou isso? Né? A gente trabalhou muito o modelo de distribuição, o modelo de negócio, onde o cliente está sempre no centro de tudo, certo? E a gente trabalha muito com a parte de uma única plataforma de distribuição dos nossos produtos. Isso para a gente é muito importante. Metade da nossa distribuição é feita por empreendedores regionais. Então, se você tiver em Cuiabá, vai ser um empreendedor de Cuiabá, que entende o mercado de Cuiabá, que tem a representação da TOTVS na região dele, uma franquia. Tá? A gente trabalha muito com a implementação flexível, no sentido que, hoje em dia, não dá para você ter um projeto de software que demora 1 ano. Nenhuma empresa tem 1 ano para esperar para ganhar um ganho. As empresas são mais ágeis, então isso a gente tem buscado para os nossos produtos terem implantações mais, não simplificadas, mas mais rápidas e flexíveis, tá bom? Toda a parte de suporte e manutenção a gente trabalha de modo centralizado, para o cliente ter muita qualidade quando ele precisar de ajuda, ele sempre encontrar o time de suporte da TOTVS, uma pessoa preparada e que entende a dor que ele está sofrendo. E a gente colocou, ao longo dos anos, a parte de Customer Experience, ajudando os clientes a maximizar o retorno das soluções que eles compram da TOTVS. Tá? Isso para a gente foi muito importante. Todas essas áreas em conjunto, elas trazem inputs para a gente de como a gente tem que mudar as coisas na organização. E a gente, como Casa Matriz, né, tem muito desafio de como é que a gente empodera essas pessoas que estão no dia a dia, falando com os clientes, interagindo com os nossos clientes, a terem as ferramentas para poderem tomar as decisões corretas e poderem se preparar e sentirem que o que eles passam, o que eles sentem dos clientes, a gente consegue ouvir como administração
e melhorar a nossa estratégia e, por final, o cliente ser mais bem atendido. Tá? Acho que a parte de números, se alguém ficar curioso, esse é o tamanho que a gente está hoje, certo? Vocês podem imaginar o desafio que é todo trimestre para manter um crescimento importante, né? Depois que você começa a chegar em patamares de bilhão de receita, 100 milhões de reais é 10%. Quando você era uma empresa de 500 milhões, 100 milhões de reais era 20%. Então, o desafio nosso é constante, por isso que a gente trabalha muito o trabalho de empoderar os nossos times para a gente continuar com a cultura da empresa que nos trouxe até aqui, que é uma cultura acessível, é uma cultura onde os colaboradores podem participar. Desde muito antes de todo mundo, de toda a parte cultural, a gente já tinha o escritório mais aberto, a abertura das pessoas serem o que elas querem ser, as pessoas poderem se comunicar, canal aberto com a alta administração, que é muito importante, senão a empresa vai crescendo e você vai esquecendo no final do dia. A gente usa uma frase muito a gente pode achar agressiva. É muito legal você tomar decisão no ar-condicionado, certo? Se o teu time que está fazendo a empresa acontecer não está no mesmo ar-condicionado que você. Você tem que levantar a bunda da cadeira e participar junto com o time que está na ponta para ver se a sua estratégia, que sempre PPT aceita tudo na vida real, está permitindo o colaborador efetivamente conseguir trazer os resultados. Tá? Outra coisa importante, a gente também, ao longo dos anos, foi aprendendo segmentação. No início, a gente não tinha times dedicados para cada perfil de cliente. Isso foi das interações com os nossos colaboradores, que o perfil de uma grande empresa, quando compra software, é completamente diferente de uma empresa pequena. E a gente foi especializando a nossa distribuição para poder atender. Cada uma dessas áreas, hoje, tem as suas ofertas e os seus produtos que a TOTVS cria de software, componentes sempre de software, que podem ir. Então, vocês podem imaginar que o nosso, por exemplo, o líder da pessoa que cuida de grandes clientes, ele tem um super grau e uma super autonomia para montar mais as ofertas que aquele mercado quer comprar. O que isso leva? Leva a que ele tem que ter um time com ele que está preparado a tomar risco e a pensar o que eu faria se a empresa fosse minha. Que esse, para mim, é o principal ponto de reflexão. E a gente estimula muito isso justamente para garantir que, independente se você está sendo atendido por um cliente pequeno, pela TOTVS focada em pequenas empresas ou pela TOTVS focada em grandes empresas, a pessoa da TOTVS que está falando com você ou está interagindo com você tem as alçadas e tem a criatividade e o real interesse de construir alguma coisa diferente para você. Tá? A gente trabalha, se vocês olharem aqui no quadrinho do lado, dependendo da dimensão que a gente está trabalhando, a gente faz, por exemplo, a nossa dimensão de gestão ela é muito focada com os nossos franqueados. São 52 territórios no Brasil inteiro. Então, do Iapoca ao Chuípe, a gente tem alguém vendendo TOTVS presencialmente naquela região, que é muito importante. Tá? Se a gente for para Business Performance, a gente tem trabalhado muito com produtos que são PLG, Product Led Growth, que é o próprio produto influenciar o uso. Por quê? Porque são ferramentas que te ajudam a vender mais. Então, faz muito mais sentido. Ao invés de você ter uma distribuição tradicional que, historicamente, é um pouco mais cara, você poder fazer produtos diferenciados em questão de custo para os clientes, onde o cliente vai experimentando e vai evoluindo. Tá? Na parte de gestão financeira, é o meio do caminho dos dois, onde como é que você posiciona produtos financeiros únicos, ao mesmo tempo, sem perder o contato pessoal, que é muito importante na parte de decisão de como é que você empresta ou faz com dinheiro. Né? Esse aqui que é importante. Vocês estão olhando como o nosso portfólio é longo, né? e extenso. Né? Então, a gente tem software de gestão de RP, software para RH, software para pagadoria, software para gestão do capital humano, 12 segmentos, o produto de agro é completamente diferente do produto de varejo, soluções de gestão, inteligência artificial, ofertas de cloud, ofertas de consultoria. Tudo isso daqui não existiria hoje se cada uma dessas caixinhas não tivesse empreendedores que trabalham conosco, colaboradores nossos que têm a cabeça de como é que eu vou fazer esse business crescer. Tá? E nessa hora é muito importante o colaborador ter se preparado para chegar nessa cadeira ou nesse desafio. Tá?
Não adianta a gente achar que o estômago resolve 100% de todas as decisões. A formação e a preparação é muito importante para você poder fazer um trabalho bacana na organização e poder estar preparado para os desafios que a organização vai te jogar. E lembra que uma coisa que eu também defendo muito, não é a organização que tem que te treinar, é você que tem que estar treinado para o próximo desafio que a organização vai te dar. É muito fácil você exigir, a corporação é grande, ela tem que me preparar para tudo que vai acontecer na minha carreira. Não, ao contrário. Se você não se preparar antes do desafio chegar para você, quando o desafio chegar, a organização pode não te enxergar e talvez quando ela te enxergava, a oportunidade já passou. Tá? Então, é muito importante sempre imaginar que a formação ajuda você a poder participar. E independente do tamanho da empresa, tá? A gente não sempre foi uma empresa do tamanho que a gente é hoje. Lembra que a gente já foi uma empresa de 30 milhões de reais, depois foi 60, 100, foi crescendo. Fizemos a nossa primeira aquisição. Ao longo dessa jornada, a gente foi trazendo competências para dentro da organização e fomos nos transformando no que a gente é hoje. Uma cultura que é um misto de tudo que a gente fez, sem perder os nossos valores principais, que é respeito ao cliente, respeito às pessoas, esse tipo de coisa que você vai construindo e passa a ser um valor core da companhia. Tá? Na parte de TechFins, só para seguir o script aqui que eu preparei, esses são os produtos que a gente faz. Então, você tem toda a parte de pagamentos super hiper integradas nos sistemas de gestão, sistemas verticalizados. Então, você consegue pôr Pix em vários momentos de jornada que você quer interagir com o cliente, você consegue receber a parte financeira com cartão, boleto, o que você quiser. Tem toda a parte de antecipação de crédito para te ajudar a poder vender mais. Tem o Mais Negócios que te ajuda a ampliar o teu faturamento. Tem o Antecipa que te permite antecipar coisas que você vai receber para frente. Tem o Mais Prazo, tem o Consignado que você pode dar para os seus funcionários, que é muito importante. A maior parte das empresas adoraria dar consignado para todos, permitir que os funcionários tomem crédito consignado, né? Mas dá bastante trabalho operacional se o seu software de gestão de capital humano não permitir isso. Então, a gente tem uma super solução nesse sentido. Então, a ideia é trazer novas soluções e vocês podem ver como elas são diferentes, né? Das soluções clássicas que trouxeram a gente aqui. Então, isso ajuda, isso mostra como a cultura da empresa tem que estar preparada a aceitar coisas novas, tá? E se a gente for para business performance, então, é um mundo completamente diferente, né? Chega até a ser um outro interlocutor na empresa, que aqui é muito a solução de gestão é muito mais o cara da TI, a solução financeira, o CFO, e aqui normalmente é o cara de vendas. O que permite isso para a gente? Novas soluções, né? Novos mercados, pode dar aquele potencial que eu mostrei para vocês no comecinho da apresentação. E a gente começou a se aventurar em coisas que vão desde o marketing digital até a experiência do cliente. Pô, mas isso é bem diferente do que a gente fez. Como é que a gente fez isso? Estando preparados para assimilar que talvez essas áreas vão ser gerenciadas por pessoas novas que nós vamos trazer para a empresa. Empresas novas que a gente vai ter que adquirir, ou empresas que a gente já adquiriu, para poder ser uma empresa rápida e uma empresa muito ágil. Porque o grande ponto que mata as grandes empresas é você passar a não ser ágil. Você passar a ser uma empresa extremamente inflexível e que segue só um caminho. E o grande segredo, o que trouxe a gente até aqui, foi a flexibilidade de achando os nossos caminhos no mercado e sempre aproveitar ao máximo a oportunidade que a gente acha. Além disso, o M&A é muito importante. M&A tem que ser um caminho de todas as companhias. Tá? Não adianta você achar que você nunca vai olhar M&A, é muito importante olhar M&A. M&A traz capabilities, ajuda a criar capabilities, tá? E principalmente te permite, às vezes, cortar caminho. E cortar caminho não é ruim, porque isso te permite que a sua empresa chegue na oportunidade que você está desenhando de modo mais rápido. E uma outra coisa que a gente trabalha muito é a parte de parcerias. Parcerias sempre tem que ser bom para todo mundo. Pode ser aquela parceria que só você ganha dinheiro ou só o parceiro ganha dinheiro. Então, isso também não é ciência de foguete. Você tem que ter pessoas preparadas que têm essa mentalidade de construir o melhor para as duas empresas, as duas companhias que estão querendo desenhar uma oportunidade. Tá? Aqui é só para dar um exemplo, então, está falando de parceria, que vocês podem ver a quantidade de coisas diferentes que a gente fez, comprou, parcerizou, sempre focado em coisas que a gente não tinha antes, tá? Que eu volto, que é muito importante para a gente continuar evoluindo e tem que estar aberta a cabeça
de aceitar que a gente vai continuar fazendo e vai ter ideias novas que vão entrar no nosso core estratégico. O core estratégico vai ter que evoluir, pessoas diferentes, ideias diferentes, perfis diferentes. Isso o tempo inteiro vai ajudando você a estar mais preparado porque o mercado está te cobrando. Tá? E o que a gente tem buscado muito, tá? É como é que a gente consegue reforçar o nosso mercado de software, aprofundar o conhecimento das soluções do cliente. Então, eu dei o exemplo da parte de educação, a gente tem software para hospital, para clínica, para plano de saúde, são necessidades completamente diferentes, mas todas elas são importantes e todas elas, o nosso sucesso depende da pessoa, da equipe que cuida dessa área, ter a capacidade de se conectar com as necessidades desses clientes e continuar evoluindo os softwares que as pessoas usam nas necessidades. A gente sabe que, por exemplo, a pandemia revolucionou a parte de educação, certo? A educação era muito mais presencial, mudou, certo? Para sempre. O que isso quer ligar? Quer dizer que o software que as empresas usavam para controlar isso mudou. Se a gente não tivesse evoluído o nosso produto e a gente não tivesse pessoas no time da TOTVS com essa capacidade, com essa autonomia, a gente teria ficado preso no passado ou preso em processos burocráticos muito lentos de decisão. Tá? Uma terceira coisa, vocês devem ter visto que a gente é bem criativo com novas ideias, então tem que ter muito cross-selling, a gente tem que conseguir rentabilizar tudo que a gente está inventando com os nossos clientes, né? E, no fundo, novos mercados. Se tudo isso, para tudo isso estar muito bem ancorado, a gente precisa ter novos mercados que podem permitir que a gente comece a trabalhar novas oportunidades e tudo que eu já falei. Tá bom? A parte de SG, que é uma coisa importante, isso nenhuma companhia hoje pode deixar de fazer, é muito importante. A gente pratica isso muito antes de quando a onda surgiu, né? A gente abriu capital no novo mercado, a gente faz parte do Pacto da ONU, Pacto de Ética. A nossa cultura sempre é focada em inovação, vibrante, uma alta tolerância às pessoas que erram, porque só erra quem não tenta não erra. Então, quer dizer, se você pune todo mundo que tenta alguma coisa diferente, você não vai ter uma cultura inovadora. Faz parte errar. Errar é o segredo de dar certo. Né? Não adianta você querer acertar. De todas as ideias boas que o mundo teve, possivelmente 99 delas deram errado. E você tem que estar preparado a aceitar isso na sua empresa. Tá bom? E é isso, pessoal. Acho que o ponto que eu queria trazer para vocês é isso, que aí eu acho que fica mais legal, já está chegando 7h30 aqui. E eu queria ter tempo, se alguém tiver alguma pergunta, da gente poder conversar. Excelente, obrigado, Marcelo. Muito legal, essa história é incrível, né? Esse tamanho que a TOTVS ficou, né? A microsiga, né? Até chegar aqui, é muito incrível, né? A gente fica sempre impressionado. Pessoal, a gente tem a possibilidade de vocês participarem. Eu fiquei curioso, se vocês quiserem colocar no chat de onde vocês são, que cidade, vocês estão aqui em São Paulo, onde a gente está aqui, ou vocês estão em outros lugares, se quiserem colocar no chat de onde vocês estão falando, já é uma curiosidade que eu tenho. E, Marcelo, nossa, eu fiquei pensando várias coisas que você falou aí, né? Quer dizer, da cultura de reconhecer, estimular as pessoas a serem inovadoras, né? E o colaborador com a cabeça de empreendedor, né? Quer dizer, quando você falou que o estômago não é suficiente, a pessoa tem que estar preparada, porque o desafio aparece toda hora, né? Às vezes a pessoa que não tem a capacidade de enxergar que aquilo é um desafio, uma oportunidade para ela fazer, conseguir resolver um problema da empresa e ter um destaque, crescer na carreira, né? Então, achei muito legal isso que você foi falando, né? E essa capacitação que você falou que as pessoas precisam buscar, né? Quer dizer, eu estou aqui numa escola de negócios em que a gente está acostumado a capacitar executivos, né? Como é que você vê esse lugar da pessoa que busca, né? Como é que você vê dentro da TOTVS? Como é que você consegue perceber a diferença que essa pessoa que busca uma capacitação, como, sei lá, um MBA, como é que vocês aí conseguem perceber, não sei se a prontidão, como a pessoa muda mesmo quando ela vai atrás de uma formação desse tipo? Como é que é no dia a dia aí de vocês, que vocês percebem? Todo mundo que se joga realmente para aprender e ver perspectivas diferentes, um MBA muda o ponteiro da pessoa. Tá? Por que eu falo que muda o ponteiro? Porque ele sempre vai te trazer diversidades de ideias, certo? Esse é o grande segredo
de uma boa escola de ensino, né? É trazer pessoas com perfis diferentes. Então, eu nunca trabalhei na indústria pesada. Se tiver alguém de indústria pesada, no mínimo você vai aprender alguma coisa e vai entender que talvez o que seja óbvio para você não é óbvio para outros segmentos da economia. Esse eu acho o primeiro ponto, a troca de experiência, eu acho muito importante. 2, nem todo mundo saiu ou fez faculdade de administração, que eu acho outra coisa importante. E de alguns conceitos básicos ou até avançados de finanças é muito importante, certo? Tudo no final do dia é número. Se você não consegue fazer um fluxo de caixa descontado, não entende os conceitos de um fluxo de caixa descontado, não consegue entender como é que as coisas de produção impactam lá na contabilidade, você não é um profissional completo, você vai ficar muito restrito. Então, é muito importante também essa parte de formação. E uma outra coisa que na minha carreira foi muito importante, eu acho que é liderança. Durante muito tempo, eu acreditei que você nascia um líder nato ou você não conseguia aprender. E ao longo conforme eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo e aprendendo que não. Liderança é uma capacidade que você aprende. E aprende se você estiver disposto a aprender. Porque às vezes você vai ter que mudar como você trata as pessoas e como você está disposto a se relacionar com as pessoas. Isso você consegue aprender. E quanto mais gente diferente você for conversando, mais estilos diferentes de liderança você vai ter e você vai se moldando. E uma outra coisa legal, que no Brasil acontece um pouco menos, mas é muito legal, é quando tem gente de outros países ou o curso te permite trazer professores, pessoas que trazem uma visão diferente, porque a gente vai ver como o mundo é global e ao mesmo tempo é regional. Cada lugarzinho tem o seu jeito específico das coisas funcionarem, os relacionamentos. A parte cultural é muito importante. O brasileiro é um povo que gosta de conversar, gosta de apertar, gosta de olhar no olho. Tudo isso é diferente. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, perfeito. Nossa, música para os meus ouvidos, né? Quem coordena um curso de formação de profissionais aí nisso, parece até música mesmo, né? E aí que tem gente de Belo Horizonte aqui, algumas pessoas responderam também de São Paulo, se quiserem complementar aí os outros que estão presentes, né? É muito legal isso que você falou dos olhares diferentes, né? Na verdade, a essência da inovação, né, essa ideia de você conectar ideias, conceitos, pessoas, coisas que aparentemente não parecem estar juntas, né? Quer dizer, que a pessoa acaba desenvolvendo. Mas você falou também a verdade da visão de negócio, né? E aí de você dominar o jargão do business, né? Quer dizer, dominar ou pelo menos o básico das finanças, o básico de uma área de operação, de serviço, etc., para você poder dialogar com qualquer pessoa na empresa e aí sim identificar essas oportunidades, né? Então, claro, gente, eu vou falar aqui do curso que a gente tem, que é o MBA em Gestão de Negócios, Inovação e Empreendedorismo. Se alguém quiser saber mais informações, também eu posso ficar aqui depois da conversa para quem quiser saber um pouquinho. Ó, mais uma pessoa, presidente prudente aqui, tem informações. Ele é um curso que tem uma formação de ampliação de repertório, em que você vai ter uma boa formação de negócios, porque senão não seria um MBA, afinal ele tem um B e um A, Business Administration, no nome, né? Mas que também traz essa visão disso que o Marcelo está falando aqui, por isso que a gente quis fazer esse papo, né? De inovar e de empreender, né? Porque acho que não é um empreendedorismo aquele de fazer a continha, de separar a conta pessoa física da pessoa, não é isso que a gente está falando, é empreender ideias, né? Marcelo? Como é que é isso lá dentro da TOTUS, né? Quer dizer, você falou perfil empreendedor, né? A gente tem que dissociar essa ideia que empreender é alguém que sabe identificar a oportunidade, comunicar suas ideias, falar com as pessoas certas, né? Mover adiante aí o que enxergou e não só enxergar, né? Não ser o chato da reunião, né? Também conseguir fazer, né? Uma capacidade de fazer. Como é que as pessoas, você falou que vocês preservam muito essa cultura lá na TOTUS, né? Como é que são esses empreendedores lá dentro da TOTUS? Como é que vocês incentivam? Como é que vocês veem o crescimento dessas pessoas que identificam essas oportunidades e empreendem de fato? Não empreendedorismo clássico, né? Mas é um intraempreendedorismo, né? Essa ideia dentro da empresa. Como é que é isso lá? Você tem que ter pessoas que estão dispostas a tomar risco, e ao mesmo tempo você tem que ter uma cultura que permite que o risco seja tomado. É muito legal você falar que se permite o risco, mas você é intolerante ao erro. Aí você matou a cultura.
matou no principal, porque é o que eu falei, 99% das ideias vão dar errado e, sei lá, uma ideia vai dar boa, 2 ideias vão dar boa. Não quer dizer que você tem que ser leniente com coisas mal feitas, é diferente. Você tem que ter um padrão alto de qualidade do que você espera das pessoas, as pessoas têm que estar se preparar para isso, e ao mesmo tempo, você tem que ter um ambiente que você ensina e você permite que as pessoas tenham ideias e testem as ideias dela. Isso de modo, conforme as empresas vão crescendo, vai ficando mais difícil, mas é muito importante ser um valor core da empresa para você continuar propagando esse valor conforme a empresa for crescendo e as empresas poderem estar ouvindo. Ouvindo, para mim, é o principal ponto. Tá? Legal. E aí, nessa linha, o Petrônio colocou aqui no chat já a pergunta dele, né? Você falou liderança, você achava que o líder era nato, né? Mas acho que eu até sei a resposta, mas... e aí, o empreendedorismo também é possível de ser ensinado ou a pessoa já nasce com a veia empreendedora, hein? Como é que é isso, hein? Agora você está tantos anos vendo isso acontecer lá, né? Como é que você avalia? Pense assim, ó, o ser humano, ele naturalmente é um ser que se adapta a tudo que acontece. Se ele quiser, óbvio. Tem pessoas que não querem. Partindo do princípio que a pessoa quer, tá bom? Se a gente olhar a evolução que a gente teve como ser humano, certo? Imagina toda a origem biológica que a gente teve. Para mim, todo mundo nasce capaz de mudar, certo? E empreender, no fundo, é isso. Tá? Você está disposto a mudar seus conceitos e valores o tempo inteiro, ter a energia e a resiliência de buscar novos caminhos e novas oportunidades. Tá? Nem todo mundo quer, tem gente que não quer, mas as pessoas que querem, eu acho que sim. Você consegue ter as ferramentas para o seu empreendedorismo não ser... aumentar a chance dele dar certo. Tá? Não pode só ser wishful thinking, que não acontece. Você tem que estar preparado. Por isso que eu falei de finanças, saber analisar o mercado, saber fazer um elevator pitch, saber conversar com o investidor, saber apresentar uma projeção, saber entender como funciona a dinâmica do mercado, saber mapear a concorrente, tudo isso. Com todas uma caixa de ferramentas que você vai puxando as ferramentas e vai construindo, com certeza você vai aprendendo. E você também vai evoluindo, conforme você vai tendo mais experiência, você vai vendo coisas que deram certo, coisas que deram errado, coisas que são ruins em você que você precisa aprender diferente, e você vai evoluindo assim como pessoa. Perfeito, né? E o que o Marcelo está falando aqui, a gente ouve todo dia, a gente conversa muito com executivos de várias empresas, isso não é uma realidade só da TOTVS, né? Dessa necessidade das pessoas quererem fazer, né? Não é só saber, né? É o saber fazer e o querer fazer, né? Porque essas coisas têm que andar juntas, né? Só pegando o gancho que você falou, Marcelo, também você falou da transformação digital aí no setor educacional. Eu já usei bastante o sistema TOTVS educacional como professor, então conheço, né, as soluções. Quer dizer, mas essa transformação que veio, né, a FIA abraçou mesmo da pandemia, ela viu realmente esse espírito empreendedor. A gente tem que fazer o que a gente fala, né, o que a gente ensina, né? E a gente realmente ouvi colegas aí, pessoas assistindo aqui de Presidente Prudente, de Belo Horizonte, e isso ampliou a própria FIA, agora ela está mais conhecida fora de São Paulo, né, chegando nesses limites, que hoje a gente consegue ter uma mesma experiência de troca, de inovação, as pessoas de longe, né? Outro dia eu conversei com um rapaz de Goiânia, Manaus, Fortaleza, as pessoas estão se juntando, né? Para assistir aulas, a mesma aula aqui que a gente teria aqui em São Paulo, que antigamente ficava restrito a um ambiente físico, né? E agora a gente abraçou mesmo essa questão da integração, porque a gente fala que a gente é inovador, né? Quer fomentar a inovação, a gente tem que conectar pessoas com mulheres diferentes, você falou do mundo local e global, né? E na TOTVS, como é que foi esse processo? Quer dizer, transformação digital numa empresa já digitalizada, mas como é que foi nessa virada aí de 2020 até hoje? Como é que aconteceu? Quantos projetos empreendedores de mudança desafios vocês tiveram que fazer? Como é que foi? Porque sempre, como você me falou antes, né? Sistemas sempre vão precisar, né? Mesmo em crise, as empresas precisam mais ainda de sistemas para conseguir gerenciar melhor, né? Mas dentro da TOTVS, da cultura, essa cultura empreendedora, estou pensando não no business, né, da TOTVS, mas pensando aí dentro, né? Como é que foi esse impacto de transformação digital numa empresa que trabalha com transformação digital? Então, provavelmente vocês também
tiveram mais gente trabalhando em casa? E como é que foram, mas pensando no processo de inovar e de empreender dentro da TOTS, como é que foi como catalisador esse processo pandêmico que a gente teve aí, que afetou todo mundo? Para vocês, como é que foi? Algum grande divisor ou a cultura permitiu que isso fosse de uma forma mais fluida? Bom, para todas as empresas foram um desafio. A gente tinha gente trabalhando remoto? Tinha, mas não era em escala industrial. Primeiro, a gente teve que rever, por exemplo, todo o nosso parque de TI a estar preparado com a maior parte dos funcionários, ao invés de estar na rede física do escritório, estarem conectados através da internet externa. Tem um componente que às vezes as empresas menosprezam, que é segurança. Eu tenho quase todo dia algum cliente que liga pedindo ajuda para a gente que ou ele foi invadido, alguma coisa aconteceu, como a gente pode ajudar. Então, você nunca pode negligenciar a segurança. Então, o trabalho remoto, nesse aspecto, ele coloca um risco adicional nas empresas. Então, a gente também teve que tratar esse ponto. A gente teve que evoluir nossas políticas de RH. Como é que você a cultura de uma empresa? Eu tenho um exemplo. Cultura você aprende vendo. Por que você não joga papel na rua? Porque você não vê ninguém jogando papel na rua. Se todo mundo jogar papel na rua, você vai achar normal jogar papel na rua. É a mesma coisa. A cultura da empresa é isso. E não é o PPT ou o G-Slides. O segredo é o dia a dia. Walk the talk. Então, como é que você vai valorizando e a empresa vai vendo nas ações? A gente valoriza funcionário. É só uma frase. Se o funcionário não vê alguém sendo valorizado, é uma frase, não vai mudar nada a vida dele. Então, a nossa parte de RH teve que mudar completamente para como é que você se comunica com o colaborador não estando mais tantos dias no escritório. Tá? A gente, por exemplo, não foi uma empresa que foi para o modelo 100% home office. A gente trabalhou hoje no modelo híbrido. Tem que ir alguns dias, dependendo da sua área e time, você tem que ir ao escritório. Quer dizer que vocês não têm ninguém remoto? Teve gente remota. Teve gente que mudou para o interior, mudou para a praia, a gente foi muito flexível. Mas o core da empresa é importante a relação, o contato. Então, a gente teve que evoluir também como companhia de como é que a gente faz isso. A gente teve que aprender a maior parte do nosso pessoal é desenvolvedor de software. A gente trabalha com metodologia ágil. Como é que você faz as reuniões de agilidade, todas remotas, sem garantir que está todo mundo prestando atenção? Então, evolução, os nossos colaboradores deram ideia. A gente, por exemplo, bolou um software de reserva de mesa antes mesmo da gente terminar de redesenhar os escritórios. Pode 1 metro aqui, tudo isso. Então, o pessoal rapidamente criou um jeito de, assim que chegavam os inputs, já por quem precisava ir para o escritório já se autodistribuía onde se tinha que sentar. Tudo isso foi inovações que foram surgindo da própria cultura da empresa e da vontade das pessoas de fazer coisas diferentes. Tá? A gente criou produtos novos, a gente criou produtos para os nossos clientes de conexão com iFood, Rappi, a gente mudou a nossa parte de e-commerce, de como é que os nossos clientes instalavam e-commerce. Tudo isso foi evoluções que a pandemia foi trazendo, inclusive para o nosso negócio. E no final do dia, o que mudou? Tudo, né? As relações passaram a ser muito mais digitais e, ao mesmo tempo, os clientes passaram a ter, por exemplo, menos tempo de se deslocar dentro das cidades para fazer reunião. O pessoal aprendeu a fazer reunião remota. Então, como é que você mantém o tempo de alguém numa reunião remota? É extremamente complexo, porque a pessoa pode estar olhando aqui, ela está no celular aqui, aí tem uma coisa acontecendo aqui do lado, alguém passando. Isso muda. Isso, para uma empresa, como é que você muda o seu discurso de venda, a sua comunicação? Você treina os seus funcionários? Como é que você dá ferramental para ele poder se diferenciar nessas horas? Esse tipo de coisa. Tudo isso foi o que aconteceu com a gente. E é uma jornada evolutiva, que é uma outra coisa importante. A empresa ela nunca pode achar que ela chegou no platô. Sempre tem que achar que tem mais montanha para subir, para ela continuar se desafiando dia após dia e conseguir ir melhorando como companhia. E, no fundo, a companhia são as pessoas que trabalham nela, então todo mundo vai se desafiando a ser melhor todo dia. Incrível, né? É muito legal esse processo. Eu estou pondo aqui no chat o empreendedorismo, empreendedorismo da FIA. Estou pondo aqui para quem quiser ver. Eu tinha botado o link. E aí eu falar para o pessoal colocar no chat aqui as coisas. E aí já colocou, a Luanda colocou aqui, ó. Meu time gosta de vídeo, alguma indicação de vídeos que ajuda a despertar isso. Eu acho que assim, vão ter muitos materiais, né, Marcelo? Muitas coisas. Bem, E o que você precisa ter bons curadores de conteúdo, né? E aí, isso que é legal de você fazer um MBA, fazer um curso,
Porque hoje o papel do professor é esse, né? O conteúdo está aí. Como é que você separa o joio do trigo? Como é que você separa o que presta do que não presta, né? No YouTube tem um monte de coisa, na internet, no Google, o chat GPT vai te dizer um monte de coisa também. Algumas coisas nem vão ser, nem vão ter laço na realidade, já que ele é uma inteligência artificial de linguagem, né? O que eu diria, né? Não vou te indicar um vídeo aqui, né? Mas acho que assim, procure bons curadores de conteúdo, né? Por exemplo, professores dentro de um curso para você aprender depois a pescar os seus peixes, né? E ir atrás. E o Clyde está falando aqui, Clyde Mateus, né? Está falando aqui, bom ouvir isso, ouvir tudo isso é muito bom, te inspira. Melhor é ver isso acontecendo. Marcelo é um profissional que respira inovações. Isso não seria possível sem empreendedorismo. Acho que é isso mesmo, né, Marcelo? Por a gente quis conversar contigo aqui, né, Marcelo? E eu estava pensando uma coisa enquanto você foi falando, né? Tem esse domínio de negócios, de áreas de negócio, falou liderança, falou finanças, o jargão, né? Inovação, que hoje não é mais uma coisa restrita à área de inovação da empresa. Inovação tem que acontecer em todo lugar, né? Então você tem que dominar isso. Falou de empreendedorismo, falou aqui de um monte de coisa, da cultura, compreender esses meandros das relações humanas, desenvolver os soft skills, né? Então, tudo isso que o Marcelo vai trazendo de input aqui para a gente, pessoal, e outros executivos importantes como ele, a gente vai usando isso para construir esse MBA que eu estou falando para vocês, que tem um estado da arte, né, desse conhecimento, quando você entende as tecnologias e tudo mais. Mas, Marcelo, o que eu estava querendo perguntar a você é assim, você separa muito o generalista e o especialista, né? Como é que você vê o lugar dessas pessoas, né? Uma pessoa mais generalista dentro da TOTS, que talvez consiga fazer as conexões, com aquele mais especialista, que também tem que ter essa capacidade. Como é que é? O generalista tem que desenvolver alguma especialidade, o especialista tem que envolver, ou é bobagem falar em generalista, especialista? E que Não, você acha dentro aí de uma empresa que é técnica, né? não é bobagem, não. Uhum. A empresa, por exemplo, se eu falar da TOTS, a gente tem a carreira técnica. O que separa a carreira técnica da carreira normal? A carreira técnica você pode ser mega hiper especializado e ela vai até vice-presidente. A gente ainda não tem nenhum técnico com status de vice-presidente, mas a gente criou isso, a gente já tem diretores, a gente foi criando um modelo bem diferente. Por que a gente fez isso? Porque tem habilidades e pessoas que não querem ter o trabalho de gestão, e gestão dá trabalho, pessoal. O que dá mais trabalho é gerenciar pessoas. Tem gente que quer se especializar muito em um assunto e ir embora. Não tem demérito nenhum. O segredo de uma organização é ter várias pessoas de perfis diferentes para poder ir conectando. O segredo no generalista é querer entender do assunto que ele está querendo participar. Não adianta nada alguém querer trabalhar com TI se não se esforçar para entender quais as limitações e até onde a TI pode ir. E não é ler uma reportagem e achar que entendeu. Então, você tem que gastar um pouco de energia e capacidade sua mesmo de aprender, compreender novas áreas, entender pontos de vista diferentes e assim por diante, tá? Que eu acho que é o principal. E toda empresa tem que ter um mix, tá? Não adianta ter só especialistas e não adianta ter só generalistas. E o segredo de um time diverso é você ter pessoas que se complementam para você andar mais rápido. Não adianta você querer ser o super-homem, e eu falei isso no início, o super-homem funciona, ou a superwoman, a supermulher funciona até um tamanho de empresa. Depois, não adianta, você pode querer trabalhar 23 horas e 59 minutos, você não vai conseguir levar a organização para o lado que você quer. Você precisa ter gente com você, o seu time com você que tem o mesmo valor, a mesma cultura que o empreendedor precisa. Tem um diretor, o chefe, que seja, para construir uma organização que consegue escalando e crescendo e crescendo e crescendo, que é o grande segredo que dá muita alegria e prazer no dia a dia de você estar construindo uma estratégia e implementando essa estratégia. Muito legal. Mas, assim, pegando a pergunta do Juan, tem algum filme que você viu, ou algum vídeo de alguém que você viu que te inspirou para despertar esse espírito empreendedor, assim? Ou esse filme acontece todo dia dentro da TOTUS? Como é que é? Então, ele acontece todo dia. Tentando lembrar o nome de um filme que mostra como... É um do James Fonda, que é do júri Fantástico. que Ah!
Doze Homens e uma Sentença? Isso, esse filme. É fantástico, esse filme é Então, fantástico. esse filme, para mim, ele mostra como a sua habilidade de comunicação pode e deve ser usada. E não use ele. E o segredo não é assistir o filme pensando o final. É assistir esse filme, e tem que assistir o filme inteiro, porque, certo, 12 Homens e uma Sentença, não adianta assistir só um pedacinho, e prestar muita atenção no protagonista, mas o original, tá bom? Não o filme que fizeram depois, o original, que mostra como o posicionamento, na hora que você comunica as coisas, muda completamente o entendimento do outro lado. E depois o pessoal já deve ter googado aí, todo mundo, certo? E vocês vão vendo que é um júri, né? E o júri está discutindo a vida, um assassinato. E no início do filme você tem a certeza absoluta, vou fazer spoiler, tá bom? Que o cara era condenado, e no final até você está com dúvida se efetivamente ele era o condenado. E o grande segredo é como a mesma história foi contada, se você parar e falar, deixa eu pensar desse jeito. Deixa eu juntar aqui, deixa eu tirar a prioridade de, por exemplo, de fazer uma outra coisa e gastar a energia que tem que ser gasta no assunto. Não vamos ser rasos, a gente tem uma vida de uma pessoa em discussão. E se você trazer isso para o dia dos negócios, é exatamente o que acontece quando às vezes você está numa reunião e tem um cara mexendo no iPad, outro falando com a namorada ou namorado, aí um pedindo iFood, o outro tomando café, e o assunto é mega importante para você. O que você tem que mudar como líder, né? E como você tem que mudar a sua comunicação? Para mim, esse é um dos filmes mais emblemáticos de ideia. Não sei se você já assistiu, né, Fernando? Você está aí lembrando? Já. É um bom filme. É uma boa dica, viu? Viu, Luanda? Ó, boa dica. Eu fugi de dar uma indicação do filme, mas depois eu vi que cabia, então já saímos com um clássico, né? O pessoal quer ver se tem no Netflix, né? Mas esse é clássico, talvez não tenha lá. Não sei. Acho que não tem no Netflix, não. Eu acho que não, tem que garimpar. Principalmente a versão anterior, né? Que o Marcelo falou aqui. Original é boa. A nova, eles suavizaram. A original, o ator, certo, que fez, é inacreditável a habilidade dele. Eu lembro que assisti no contexto, eu fui desafiado a assistir isso exatamente no contexto da gestão mesmo, de aprender. Foram 2 filmes que a gente trabalhou, que foi esse, que é da mesma, e mais ou menos na mesma época tinha aquele Assalto do Banco Central, né? Que mostra, é meio torto, né? Mas ele mostra como uma equipe multifunções conseguiu encontrar oportunidades, tá certo que foi meio, entre aspas, aí para o mal, né? Mas, enfim, são filmes interessantes. Eu lembro que na época a gente discutiu os dois. É importante, né? Mesmo um time que seja por mal, a diversidade de opiniões ajuda pra caramba, porque você consegue chegar mais longe, né? E não pegaram muitos deles ainda, né? Quer dizer, aquela coisa toda. Vários anos depois, certo? Parte do dinheiro não tudo fechado. Foi genial, né, nesse sentido. Mas, olha, assim, muito legal esse papo, já estamos acabando aqui, né, praticamente o nosso tempo. Se alguém quiser fazer uma questão, eu também estou à disposição. Não sei se algum de vocês tem interesse em fazer em saber mais, né, sobre o MBA, Gestão de Negócios, Inovação e Empreendedorismo, ou outros cursos da FIA, que a gente sempre ajuda vocês a encontrarem, quem conhecer a FIA. Mas eu também estou à disposição aqui, se vocês quiserem ficar, para saber um pouquinho mais, né? A gente contar um pouquinho mais, tudo mais. Mas então, Marcelo, acho que sim, 7h53, né, para a gente respeitar aí o seu tempo, eu agradeço demais você ter vindo aqui. Algum recado final para os futuros intraempreendedores, empreendedores de negócio? Eu falo que o importante é você conseguir fazer aquilo que você quer, né? Quer dizer, que você realize o projeto que você quer, que é importante para você, né? Claro que nem todo tempo a gente pode estar só em busca do que a gente quer, mas a gente pode muitas vezes querer aquilo que aparece como oportunidade, né? Qual que é o recado que você dá para essa galera que está aqui, que certamente a gente preocupada em se qualificar, a gente preocupada em fazer diferença e saber mais da história da TOTVS? Não sei se alguém aqui trabalha na TOTVS, se alguém quer trabalhar na TOTVS, se alguém quer trabalhar numa grande empresa, se alguém quer empreender um projeto próprio. Para todos vocês, o nosso curso é um ótimo ampliador de repertório, vai botar na prateleira de vocês muitos conteúdos para vocês se aprofundarem quando for oportuno, dependendo do momento que vocês estão vivendo. Mas, independente disso, Marcelo, qual que é o recado que você dá para essa galera que está vendo a gente aqui? Certamente quem vai ver depois, porque esse material vai ficar disponível online nos canais da FIA.
Qual é o recado, a mensagem final para quem quer fazer diferença, para quem quer ser esse empreendedor e um dia, de repente, está gerindo um negócio como você está fazendo hoje, do tamanho que for, né? Não estamos medindo por EBITDA, né? A gente está medindo por satisfação pessoal em você ter aquela sensação de que conseguiu chegar num ponto que você olha e está satisfeito, né? Qual é o recado que você, ou talvez nunca esteja satisfeito, um pouquinho de insatisfação sempre é bom, né? Mas, enfim, qual é o recado final que você deixaria a mensagem para o pessoal que quer dar esse próximo passo na carreira, quer alavancar, quer ir longe? O principal ponto é: queira fazer, se prepare para fazer e tenha resiliência. Ninguém tem sucesso por querer ter sucesso. Você só vai ter sucesso se você se dedicar. Então, se você acredita, se dedica e tenha resiliência para ir sendo flexível, mudando. Às vezes as coisas não vão dar certo, vai ter que redesenhar para ir chegar onde você acredita que tem aquele potencial. Não adianta achar que tudo vai cair do céu, vai ser pronto, que não vai ser. O mundo é difícil, é extremamente competitivo, e isso é o que faz e o que trouxe a gente até aqui. Se a gente não tivesse tido a vontade de fazer coisas diferentes, a gente não estaria. Então, resiliência, vontade de fazer e vontade de aprender. Essas três coisas juntas sempre dão certo. Excelente. A gente sempre diz que a pessoa que tem que ser protagonista da própria trajetória, do próprio aprendizado, e aí o querer não tem como, né, desvincular. Marcelo, cara, brigadíssimo aí pelo seu tempo, por essa hora conosco aqui, foi muito rico. Então, Marcelo Cosentino, VP de produto da TOTVS, está intimamente ligado, está há mais de 20 anos lá, né, fazendo as coisas acontecerem. Então, brigadíssimo por trazer tantos insights e também contar essa história, né, que é impressionante, né, são os números, aquela parte de números realmente é de babar, né? Então, obrigado mesmo pelo seu tempo. Marcelo, mais uma vez, obrigado por ter estado aqui com a gente. Obrigado, Fernando. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Valeu.